Salve pessoal, beleza? Vamos avançar mais um pouco aqui na nossa aula de estrutura de dados para o RPG Maker 2000. E hoje nós vamos falar sobre listas, a nossa oficial primeira estrutura de dados que nós vamos estudar. Bem, a gente teve uma aula muito assim, com bastante detalhada sobre vetores, né? A gente precisou entender o conceito de vetores para, enfim, falar de estrutura de dados, e aí a gente precisou dar uma aprofundada boa aí, tanto que foi dividida em algumas aulas, beleza, gente? Mas agora a gente vai de fato falar de algumas estruturas de dados, beleza? E a primeira é a nossa lista. Bom, vai ser uma lista linear, tá? Existem outros tipos de lista, como lista ligada, né? Mas a gente vai usar uma lista linear aqui, tá? Uma lista mais simples e mais fácil da gente implementar, beleza, gente? E aí, em cima dessa lista, a gente vai aprender alguns métodos de ordenação mais para frente, tá bom? E aí, primeiro a gente vai conhecer algumas estruturas, depois nós vamos partir para os métodos de ordenação, tranquilo? Então, se você ainda não se inscreveu, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Clique no botão de inscrever-se, ativa o sininho aí para poder ser notificado ao vivaço de novas aulas que virão por aí. E claro, o nosso like para apoiar aí o trampo do Cenoura e para a gente poder espalhar a palavra para mais pessoas aí. E, claro, com o objetivo de espalhar conhecimento, beleza? Então, vamos que vamos. Então, bora. Então, a lista, ela vai ser bem simples. Ela vai ser a mesma estrutura do vetor, tá bom, gente? Só que ela vai ter uma pegada, uma outra pegada. Porque o vetor, né, para a gente poder inserir um valor no vetor, a gente precisa meio que saber quais são os elementos que estão ocupados ou não. A lista, ela já vai tratar isso para você. Por exemplo, vamos lá. Vamos supor que eu criei um vetor, tá? Criamos um vetor vazio, com a quantidade 0, com 5 elementos também, e o seu valor nulo é -1. Aí beleza, ele foi implementado, aí meteu -1 aqui na galera toda, show de bola. Aí a gente vai conhecer a primeira função, tá? A primeira função dessa lista é a função get, tá bom? O get, ele vai pedir um índice, tá bom? Ele vai pedir um índice. Esse índice, ele vai procurar, né, aqui na lista, por exemplo, eu pedi o índice 0. Ele vai procurar quem é o índice 0 aqui. O índice 0 é esse aqui. A mesma coisa do vector get. Só que, como nós não temos elemento nenhum, ele vai me retornar um falso, tá bom? Aqui, geralmente, eu vou usar uma variável como retorno, tá bom? Que aí eu posso dizer o seguinte. Se ele encontrou o elemento, beleza, retorna o valor daquele elemento. Se não, retorna nulo, né? E quem é o nulo aqui é o -1. Show? Aqui no caso eu vou determinar -1 como regra aqui, tá? Não vou usar precisamente o valor nulo, ok? Eu vou usar o -1, tá bom? Que na linguagem C a gente retorna o 0, né, como nulo. Então aqui eu vou usar o -1, tranquilo? O outro que a gente vai conhecer é o insert. Tá? O insert, ele vai dizer o seguinte, ele vai me pedir dois argumentos. O primeiro é o valor da variável, e o índice não é obrigatório, tá? Então o padrão aqui vai ser -1. Se eu disser que o índice é -1, aliás, se eu der o índice aqui, o que ele vai fazer? Ele vai inserir um elemento dentro dessa posição e vai empurrar o resto para frente. Isso aqui eu vou explicar melhor mais para frente, tá? E se eu deixar como -1, ele vai inserir no final da lista, tá bom? Caso não tenha estourado aqui o tamanho máximo. E também temos o método remove. O método remove, gente, ele só vai me pedir uma única coisa, o seu índice. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o elemento aqui, vai tirar ele da lista e aí vai reorganizar a galera aqui, né? Vai botar todo mundo de volta no primeiro, não vai deixar um vazio dentro da lista, tá?
Então, basicamente, é isso aqui que a gente vai fazer. Então, vamos focar no get primeiro. Depois a gente vai se preocupar com esses dois, tá? A gente precisa explicar isso numa outra aula. Bom, o método get ele vai simplesmente recuperar. Qual vai ser a tratativa aqui? O vetor, quando a gente usou o get, ele pegou o elemento de qualquer posição aqui sem se importar com a quantidade de elementos que tem. Se eu quisesse pegar, por exemplo, a terceira posição, mesmo com o vetor vazio, ele me dava de boa. O set também, né? Agora na lista não vai ser assim. Na lista ele vai verificar se eu tenho esse elemento aqui, se eu tenho a quantidade de elementos suficiente para eu achar aquele índice e Brasil, tá? Então beleza, vamos lá. Então eu vou primeiro focar no get, tá bom? Então vamos lá, vamos implementar. Então aqui, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar o meu tamanho de eventos comum para 30, aí aqui no 20 mais ou menos eu vou deixar um divisor, porque eu vou precisar criar mais funções para vetor, tá bom? Então eu já vou deixar aqui um espaço de segurança, para eu não precisar mexer em toda a estrutura das funções. Então vamos lá, então a primeira função que a gente vai chamar é a listGet. A listGet ela vai ser bem parecida com o vectorGet. Só que antes disso, eu vou precisar refatorar o vectorGet de novo. Por que, doutor? Porque eu vou pegar aqui, na verdade, no vetor, eu usei para retornar o inteiro, mas para fim didático, tá bom? Só que o que eu quero mesmo aqui no vectorGet é o endereço daquele elemento. E qual endereço ele está? Tá bom? Então aqui eu vou dar uma refatorada. Vamos lá. Então agora o int ele não vai me retornar aliás, o vectorGet não vai me retornar um int, vai retornar um ponteiro de int. Ok? E agora não vai ser mais a variável 26. A variável 26 ela vai pegar aí um outro elemento, tá bom? Ela vai usar para uma outra função. Aqui eu vou criar uma outra variável. E eu vou chamar ela de p vector element, tá? É o ponteiro do elemento do vetor, ok? E é isso que, e aí não vai ser mais o vetor aqui, vai ser literalmente o endereço na variável auxiliar. Só isso. O set vai deixar do mesmo jeito, tá? O set não vai ser necessário mexer, só o get mesmo, tá bom? E aqui agora vai ser a variável 33, não mais a 26. A 26 já será usada em outro lugar. Beleza? Show de bola. Só isso. Aí no listGet, aí sim, aqui no listGet é o valor, não é o endereço. Beleza? ListGet. Aí aqui é a mesma coisa, né? Ele vai me pedir o endereço, né? E o índice. Aqui eu falei o índice, né? Mas já subentendendo que todas essas funções aqui vai precisar do endereço, ok? Por isso que eu omiti ele aqui. Então temos o índice e o endereço. Pode até usar a mesma variável, não tem nenhum problema. E a variável 26 que estava lá é ela que nós vamos usar. Eu vou até mudar aqui, ó. Em vez de elemento do vetor, eu vou chamar de elemento da lista. Tá bom? Fica mais intuitivo. E beleza. Aí aqui eu preciso fazer a seguinte tratativa. Aqui agora a gente vai fazer a programação defensiva. A programação defensiva consiste no seguinte. A gente precisa fazer uma tratativa, né, durante a chamada da função, antes que ela realmente aconteça. Porque se der algum erro ou algum valor inválido, a própria função já vai te retornar algum erro, tá? Evitando danos mais graves, né, no seu sistema, né? Por exemplo, aqui no caso do vetor, ele pode acessar um outro endereço que não é para acessar, ok? Então, basicamente, é essa a programação defensiva que a gente vai usar, tá bom? Então, a programação defensiva ela vai dizer o seguinte, inclusive, essa programação defensiva eu posso implementar no vectorGet. E o vectorGet ele vai me fazer o seguinte, eu vou fazer uma outra tratativa aqui. Aqui no retorno, eu vou dizer o seguinte, retorne -1 se algo der errado. Tá bom? Retorna -1 se algo der errado. Tá bom? Beleza. Então a programação defensiva ela vai ser o seguinte, eu vou até criar um comentário aqui só para dividir a parada toda.
Eu vou fazer um desses trequinhos aqui. Prontinho. A gente pode até botar mais um pouquinho. Aí, moleque, agora sim. E um espacinho aqui para ele dar aquela divisãozinha padrão. Show! E aí aqui atrás, eu já vou dar o valor padrão. Tá? Porque aí se der alguma coisa errada, já tem um valor de erro aqui. Que é o -1. Ok? Tá aí. E aí eu vou dizer o seguinte. No nosso caso aqui, para essa função ela ser validada, o índice ele deve estar entre 0 e o tamanho máximo do vetor. Concorda comigo? Se eu der um índice negativo, -1, ele vai, basicamente, se seguir essa estrutura aqui, ó, ele vai acessar o valor nulo. Se eu der um índice -2, ele vai acessar o tamanho máximo. E eu não posso fazer isso, eu preciso proteger essa estrutura, tá? Então, por isso que eu preciso fazer uma programação defensiva aqui, ó. Então, eu vou dizer o seguinte. Se o vector índice for menor que 0, para por aí. End Event Processing. Acabou. Não faz mais nada. Outra coisa. Se o índice do vetor... Aí, no caso, eu preciso recuperar o tamanho máximo primeiro. Tá bom? E aí, agora eu vou testar. Se o meu índice ele for maior ou igual ao tamanho máximo, ou seja, se eu tenho um vetor de 5 elementos, se ele é maior, se o índice é 5, ou seja, não é 4, né, que seria o último, né? Se passou do 4, para por aí também, acabou, não faz nada, acaba por aí mesmo, retorna -1 e o sistema vai falar, ó, deu coisa errada aqui, deu ruim, tá bom? Beleza. Aqui então a programação defensiva já está feita. É só isso aqui que a gente precisa. Agora a gente protegeu o nosso vetor. Lá no Vector 7 eu vou precisar fazer a mesma coisa. Tá bom? A mesma coisa. Vou vir aqui. Vou até copiar esses caras aqui mesmo, porque são eles que eu vou usar. Tranquilo? Aí a única diferença aqui é que não vai ter um valor de retorno. Tá bom? Como ele vai ser void, eu posso dar simplesmente o End Event Processing aqui, simplesmente não acontece nada, não nos interessa, tá? Beleza. Mas é até interessante você retornar o próprio valor, o valor inserido, que aí se der algo errado, você retorna -1. Isso também é interessante fazer. Mas vamos aos poucos, passo de bebê, vamos devagarzinho, vamos com calma, tá bom? Então vamos manter desse padrão aqui mesmo. Então aqui também já apliquei a programação defensiva. Aqui eu não preciso, aqui eu não preciso, aqui não preciso. Aqui já tá no padrão, já tá no jeito. Aqui também não preciso não, tá bom? Beleza. Ah, doutor, mas por que é o max size e não o size? Porque aqui o vetor, gente, lembra que eu falei. O vetor, a quantidade aqui não importa pra gente. O que importa pra gente é o tamanho máximo, que eu consigo manipular qualquer posição aqui. Essa que é a ideia do vetor. O vetor é uma coisa bem crua mesmo, bem basicona. Agora, no ListGet, aí sim, o ListGet ele vai verificar a quantidade de elementos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa mesma turma aqui, ó. Essa mesma turma aqui, e vou jogar aqui, ó. E aí, no 26 aqui, eu já vou colocar o valor padrão, que aqui vai ser a mesma coisa. Se der errado, retorna 0, tá bom? -1, aliás. Aqui, ó. Aí aqui é -1 mesmo, tá? Se algo der errado, retorne -1. Tá bom? Não é aquele valor nulo, não. Isso aqui é -1 de código de erro mesmo, tá bom? Aqui não é o mesmo -1 lá do nulo. Por isso que é importante, às vezes, você mudar o valor nulo padrão daquele vetor. Porque às vezes você pode precisar do -1. E aí ele vai te lascar só aqui. Tá bom? Aqui já está feito. Só que aqui não é o max size. É o get size. Tá bom? É o get size, não o max size. E aí a gente muda aqui, ó. É o size, porque aqui agora é o tamanho do elemento que importa aqui. O tamanho da nossa estrutura que importa. Tá bom? Beleza. E aí aqui, feito isso, né, já que ele passou por esse teste, tá? O índice não é menor que 0? Não, beleza. Ele está dentro, então, do tamanho aqui do vetor? Beleza, então pode seguir. Então é coisa da gente chamar o vector get. Olha que coisa legal. Vector get.
E aí eu vou fazer o teste. Se o valor lá de retorno do vector element não for -1, ou seja, se for diferente de -1, beleza, pode implementar o resto aqui de boa. Então a gente vai vir aqui. Aliás, -1 não, aqui eu preciso dizer se ele é maior que 0. Porque se ele me retornar um 0, que é questão de prevenção, tá? Eu sei que ele não vai retornar, não tem como ele retornar 0, mas caso algum engraçadinho mexer na depuração do seu jogo e mudar isso aqui para 0 só para te trollar, você consegue cortar a zoeira dele fazendo essa condição aqui, beleza? Tranquilo. Ao menos que ele tenha acesso às funções, aí deu samba. Mas se ele só conseguir mudar uma variável, a função já protege. E aí tranquilo. Aí agora, gente, eu vou pegar aquele endereço, né? Ó, primeiro eu vou dar o vector value, que é o nosso padrão aqui, e vou pegar o endereço, né, o valor que está apontado nesse endereço aqui, ó. Prontinho. Então eu já tenho o valor da lista recuperado aqui. Tranquilo, gente? Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um teste mocado mesmo, tá? Aí aqui o vector A e o vector B, eu vou tirar ele. Não, na verdade não vou tirar não, eu vou deixar ele aqui. Eu vou separar ele numa página separada. Só para fim de aprendizado mesmo, tá bom? Aí eu tiro aqui, ó. Deixo como action button. Aí já crio uma segunda página aqui, que é onde eu vou criar a lista. E aí é coisa de você chamar a página depois, tá bom? Aí, ó. Aí eu vou chamar aqui, ó. Lembra da aula de reuso, né? Ó, esse evento. Aí agora eu vou chamar a página 2, tá? A página 1 é para chamar esse aqui do vetor. Eu quero chamar esse aqui para criar minha lista, tá? Só isso. Vamos lá, lista. É bom que fica separadinho aí para vocês estudarem também melhor, tá bom? E aí a lista, ela é a mesma coisa do vetor, só que a gente vai precisar mudar umas coisinhas lá, tá? Bora, então vamos lá. Então eu vou botar aqui o tamanho, né, que eu quero. Vou fazer uma lista de 5 elementos mesmo, só para seguir o padrão da aula. Mas fique à vontade para experimentar outros tamanhos para você ver o resultado. O valor nulo vai ser -1 mesmo, ok? E aí é coisa de eu chamar o new vector, né? O vector new. Aí é o vector new mesmo que a gente chama, tá? Para criar a lista, qualquer estrutura que a gente for criar aqui, a gente vai chamar o vector new. Aí quem vai fazer as tratativas da estrutura, aí é coisa das próprias funções, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, vamos aproveitar lá no 81 mesmo. Vou chamar assim, ó, plist, tá bom? Só para a gente ver que é a lista de teste. E aí eu vou dar o valor que a gente recebeu aqui em vector new. Prontinho, show de bola. E aí aqui na mina, eu vou manter essa mina aqui, tá? Vamos jogar lá para cá. E agora eu vou pegar um outro mano aqui, ó. Vamos lá, vamos botar o Dom Miguel agora. Dom Miguel, vamos lá, Dom Miguel. Ele vai ficar alegre se mexendo. Isso. Aí o Dom Miguel, ele vai me dar um listget, tá bom? O listget não vai funcionar por causa da programação defensiva, mas a gente vai fazer umas alterações aqui, tá? Ó, endereço, ele vai retornar o endereço da lista, tá? O vetor da nossa lista aqui, o ponteiro dela. E também, olha só, o índice. Então aqui de início eu vou pegar o 0 mesmo, tá? É o vector index mesmo. E aí ao invés de eu chamar o vector get, eu chamo o listget. Beleza? Aí, ó, tranquilo. E aí na sequência eu peço para ele retornar a variável 26. Já aproveitando aqui na mina, a mina vai dar erro aqui, ó. Que agora não é o 26 que vai retornar, agora é o 33 que vai retornar, tá? Vou até mudar aqui, ó. Ah, não, deixa na mina assim mesmo. Tá? Tô aqui, não precisa mexer nisso aqui não. Ó, tá aqui o Dom Miguel. Show! Aí agora é coisa de pegar o 26 aqui, ó. Tá vendo que encapsulou tudo aquilo que a gente fez no vector get? O vector get agora ele vai retornar um ponteiro, mas aí eu não preciso pegar a referência para colocar numa variável. O listget já faz isso,
tá bom? Então a ideia aqui é que retorne -1 na hora que eu falar com o Dom Miguel. Vamos lá? Então vamos ver se a estrutura foi criada certinha. Vamos lá, 101. Beleza, ó, criou uma lista vazia com até 5 elementos. Seu valor nulo é -1. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aí, ó, tá criado bonitinho. Então se eu falar com o Dom Miguel, -1 que ele vai retornar. Porque além de estar tudo -1 ali, ele simplesmente retornou que deu erro quando retorna -1. Agora vamos manipular aqui. Vamos colocar um valor aqui, ó. Vamos botar um 10 aqui. E vou aumentar o tamanho da lista para 1. A quantidade de elementos para 1. Vamos ver agora, ó. Agora ele vai me retornar 10. Bom, quase me retornou 10. Vamos ver por quê? Ah, claro, esse aqui é o valor padrão, né, o jumento. Eu troquei, esse aqui é o valor padrão. É aqui que tem que ser 10. Boa. Agora sim, 10. Tá lá, show de bola. Tranquilo. Então o ListGet funcionou. Tranquilo, pessoal? Então, por enquanto é só isso. Na próxima aula nós vamos falar do método Insert. Beleza? Então, ficando por aqui. Até a próxima. Bons estudos. E eu fui!